O assunto de hoje mexe com a vida de milhões de pessoas. A aposentadoria em 2026. Pois é, a conta daquela reforma da Previdência de alguns anos atrás chegou. E as regras do jogo mudaram. Então vamos lá, direto ao ponto. A pergunta que não quer calar é: ficou mais difícil se aposentar no Brasil agora, a partir de 2026? A resposta, olha, pode surpreender. A resposta é sim, ficou. E o mais curioso, sabe o que é? É que essa mudança não precisou de nenhuma lei nova votada, correndo, nada disso. Foi tipo um gatilho automático, algo que já estava programado lá na reforma da Previdência de 2019. Deu a data, o sistema virou a chave e pronto, as novas regras começaram a valer. Mas, peraí, para a gente entender por que esses gatilhos existem, a gente precisa dar um passinho para trás. Essa mudança não foi do nada, sabe? Ela é uma resposta a um dos maiores desafios que o Brasil enfrenta hoje em dia, a nossa demografia. Certo, vamos olhar isso aqui de perto. Dá uma olhada nessa imagem. Essa aí era a pirâmide da população brasileira lá em 1980. É aquele formato clássico, né? Uma base bem larga, cheia de jovens, de gente trabalhando e lá no topo um grupo bem pequeno de aposentados. Nesse cenário, o sistema funcionava que era uma beleza. Quem trabalhava, pagava o benefício de quem já estava aposentado. Simples assim. Agora, pula para 2015. Olha só como a coisa já mudou de figura. A base, que é a galera mais nova, já está mais estreita. E o topo, o pessoal mais velho, está ficando mais largo. Aqui o sistema já começou, sabe, a sentir o tranco. E agora, olha essa projeção para 2040. Isso aqui mostra, sem tirar nem pôr, o tamanho do problema. A pirâmide está praticamente virando de cabeça para baixo. A gente vai ter muito menos gente trabalhando para bancar muito mais gente aposentada e vivendo cada vez mais. A conta, falando de forma bem clara, não fecha mais. E se a gente for para os números, eles são de cair o queixo. A população em idade de trabalhar vai diminuir quase 7% até 2060. Já a população com mais de 65 anos vai aumentar mais de 260%. E olha isso, o número de pessoas com 80 anos ou mais vai ser 10 vezes maior. Então, o resumo da ópera é esse: menos gente colocando dinheiro no sistema e muito, mas muito mais gente tirando dinheiro, e por muito mais tempo. Não tinha como fugir da reforma. Beleza, agora que a gente entendeu o porquê de tudo isso, vamos ver na prática o que mudou. Quais são as novas regras do jogo que estão valendo agora em 2026? Uma das regras mais importantes é a chamada regra de pontos. É bem simples de entender, na verdade. Você pega a idade da pessoa e soma com o tempo de contribuição para o INSS. O resultado dessa conta é a pontuação. Agora, o pulo do gato está aqui, nessa tabela. Percebe que a pontuação vai subindo todo ano? É um ponto a mais a cada virada de calendário. Em 2026, que é o nosso foco, as mulheres precisam de 93 pontos e os homens 103. É como se a linha de chegada ficasse um pouquinho mais longe a cada ano, exigindo mais tempo de contribuição. Beleza, vamos para outra mudança importante, a idade mínima, que também vai aumentando aos pouquinhos. Para quem está nessa regra, a idade sobe 6 meses por ano. Chegando em 2026, a conta fica assim: mulheres precisam ter no mínimo 59 anos e meio e os homens 64 anos e meio. E claro, sem esquecer do tempo de contribuição, que continua sendo 30 anos para elas e 35 para eles. Ok, a gente já viu o que precisa para poder se aposentar, mas agora vem a parte que todo mundo quer saber. E o dinheiro? Quanto se vai receber? Porque não adianta só conseguir o benefício, né? A gente precisa entender como o valor é calculado. E olha, aqui a mudança também foi grande. Pensa só, antes da reforma, a regra era mais gente boa. O INSS pegava todos os salários de contribuição, jogava fora os 20% mais baixos e fazia a média só com os 80% melhores. Isso, claro, ajudava a aumentar o valor final. Agora, a regra mudou. A média é feita com 100% de tudo. Sabe aqueles salários mais baixinhos, lá do comecinho da carreira? Pois é, agora eles entram na conta. E o resultado para a maioria das pessoas é que a média do salário acaba caindo. E não para por aí. Depois de calcular essa nova média, o valor do benefício começa em 60%.
Isso mesmo, esse é o ponto de partida, 60% da média de todos os salários. Então vamos entender essa matemática. Passo 1. Calcula-se a média de todos os salários. Passo 2. Pega-se 60% dessa média. E o passo 3 é para quem quer aumentar esse valor. A cada ano que se contribui a mais, além dos 20 anos para os homens ou 15 para as mulheres, ganha-se mais 2%. Vamos pegar um exemplo prático. Um homem que contribuiu por 25 anos. Ele tem 5 anos a mais que o mínimo, de 20. Então ele ganha mais 10%. São 2% para cada um desses 5 anos. No final, o benefício dele seria de 70% da média. Bom, com regras mais duras e um cálculo que paga menos, fica claro que a reforma está tentando segurar um rojão fiscal, né? Um problema gigantesco. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa bomba fiscal, dá uma olhada no que vem a seguir. Olha só esse gráfico. Ele deixa bem claro o peso da Previdência no dinheiro do governo. Essa fatia do bolo aí, das despesas da Previdência, só cresce. A projeção é que ela consuma sozinha 77% do orçamento em 2026. O que isso quer dizer na prática? Que sobra cada vez menos dinheiro para todo o resto. Saúde, educação, segurança, tudo. A coisa é tão séria que o presidente do TCU, o Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego, mandou o recado bem direto, sem rodeios. Ele disse: a bomba da Previdência não vai parar de explodir. É um baita alerta, né? Sobre se o sistema vai conseguir se sustentar para as próximas gerações. Diante de tudo isso, a grande pergunta que fica no ar é: tá, e agora? Como se preparar para esse cenário? O que dá para fazer para ter um futuro mais tranquilo? Bom, nessa primeira parte da nossa análise, a gente entendeu o tamanho do problema. Na próxima, a gente vai focar nas soluções. Vamos falar de planejamento, de estratégias, de como se organizar. Bom, agora a gente vai mergulhar num desafio que é ainda maior e que ameaça o futuro de todo mundo. Pois é, vamos explorar agora qual é o verdadeiro risco por trás de tudo isso, o que realmente ameaça a estabilidade do nosso sistema de previdência. E o mais importante, o que dá para fazer a respeito. Para a gente entender o tamanho desse problema, a gente precisa olhar para uma coisa fundamental: o jeito como a população do Brasil está mudando, e mudando rápido. Olha só, essa imagem aqui diz tudo. Na esquerda, a gente tem o Brasil de 1980, uma base bem larga, cheia de jovens trabalhando para sustentar um topo bem pequeno de aposentados. Tudo certo. Agora, olha a projeção para 2040 na direita. A pirâmide está virando de cabeça para baixo. Menos jovens na base para pagar a conta de um número cada vez maior de idosos. É que o nosso sistema funciona como um grande pacto entre gerações. Quem está trabalhando hoje paga a aposentadoria de quem já parou. Só que com menos gente contribuindo e mais gente recebendo e por mais tempo, bom, essa conta simplesmente não fecha mais. É matemática pura. E essa mudança é brutal. Pensa só, um aumento de mais de 260% na população com mais de 65 anos. Isso cria uma pressão gigantesca nas contas públicas, e não é pouca coisa. E olha, isso não é nenhum exagero não. O próprio presidente do Tribunal de Contas da União usou essa expressão: uma bomba que não vai parar de explodir. É uma imagem forte, né? E as projeções mostram que o déficit do INSS, ou seja, o rombo, está programado para crescer muito. E esse gráfico, que vem do próprio governo, mostra o tamanho do problema. O rombo do INSS deve mais do que quadruplicar em relação ao tamanho da nossa economia. A pergunta que fica no ar é: até quando o sistema aguenta desse jeito? Ok, o cenário é esse, é desafiador. E aí? A gente cruza os braços e espera para ver o que acontece? De jeito nenhum. A resposta começa com uma ação individual. É hora de fazer um verdadeiro raio-x pessoal da sua situação. E o primeiríssimo passo é este: assuma o controle da sua história. Não dá para confiar de olhos fechados no simulador do INSS. Por quê? Porque ele usa os dados que o governo tem sobre você. Se tiver um errinho ali, por menor que seja, todo o seu planejamento pode ir por água abaixo. Então, a missão número 1 é fazer uma geral no seu CNI-S. Pensa nele como se fosse o seu histórico de trabalho oficial. Cada vírgula conta. Um período que ficou de fora, um salário errado, tudo isso pode te custar muito dinheiro lá na frente ou até atrasar a sua aposentadoria. Certo?
Com o seu histórico oficial todo arrumadinho, é hora do próximo passo, que é construir a sua independência financeira, ou seja, criar uma fonte de renda que não dependa só do governo. E aqui a gente encontra duas sopas de letrinhas bem famosas, PGBL e VGBL. Pode parecer complicado, mas o segredo para escolher é bem simples. Tudo depende de como se declara o imposto de renda. Se for a declaração completa, o PGBL pode ser um baita negócio, porque dá para abater o investimento. Agora, se for a simplificada, o VGBL costuma ser o melhor caminho. Uma escolha certa aqui pode significar milhares de reais de economia em impostos. Agora, e para quem busca segurança máxima? Aquele tipo de investimento com garantia, sem susto? Pois é, existe uma opção que é garantida pelo próprio governo, pensada exatamente para a aposentadoria. É o Tesouro Renda Mais. Pensa nele como uma previdência privada, só que com o selo de garantia do Tesouro Nacional. E o mais legal dele é que o seu dinheiro fica sempre protegido da inflação, ou seja, ele não perde valor com o tempo. É uma forma simples e muito segura de construir um futuro mais tranquilo. Tá, mas por que ter todo esse trabalho? Por que esse planejamento pessoal se tornou tão vital? Bom, vamos dar uma olhada na realidade nua e crua dos pagamentos do INSS. Existe um valor máximo que o INSS paga de aposentadoria, o teto. Olhando assim, esse número pode até parecer um valor confortável, não é? Pois é, mas a realidade é bem diferente. A verdade é que pouquíssimas pessoas conseguem chegar nesse teto. A imensa maioria recebe um valor bem inferior. E é por isso que ter um plano B deixou de ser uma opção e virou uma necessidade para manter o padrão de vida. E a mensagem final é bem clara. A aposentadoria não é mais um prêmio automático no fim da vida. Ela se tornou um projeto de construção financeira. Se essa nossa análise ajudou a clarear o caminho, compartilhe com quem precisa ouvir isso. E, claro, se inscreva no canal para a gente continuar construindo, juntos, um futuro mais seguro. Lembre-se, o futuro está nas suas mãos. Não dá para terceirizar essa responsabilidade.